O governo de Santa Catarina estipula metas para diminuir o número de crianças no atendimento do Hospital Materno e Infantil Santa Catarina e também no Joana de Guzmão, em Florianópolis. E você vai ver também. Programação da Comac Santa Catarina foi divulgada pela FECAM. Estudos apontam que dose de reforço da vacina contra a Covid aumenta o nível de proteção contra infecções. Você já ouviu falar em mateiro? Vamos saber as curiosidades dessa profissão. Pelo menos 17 estados e o Distrito Federal vão reduzir a cobrança do ICMS na energia elétrica. Criciúma na expectativa de chegar a 16 mil sócios. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 14 de julho de 2022, tempo chuvoso em Santa Catarina. As vacinas contra a Covid-19 protegem mesmo diante de mutações do vírus. Estudos apontam que a dose de reforço aumenta o nível de proteção contra a infecção. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde, com base na análise de mais de 150 mil testes PCR feitos em 5 estados e no Distrito Federal, mostrou que as duas novas sublinhagens do vírus, a BA.4 e BA.5, já são responsáveis por 93% dos casos aqui no Brasil. Apesar das novas variantes serem mais transmissíveis e também mais resistentes, as vacinas e a própria infecção prévia têm uma pequena proteção para a Ômicron. Mas estudos em andamento indicam que, mesmo diante das mutações, os imunizantes permanecem eficazes na proteção contra quadros graves, hospitalizações e morte pela doença. As análises indicam ainda que a dose de reforço aumenta significativamente o nível de proteção contra a infecção, que tende a diminuir após 6 meses. Segundo especialistas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a efetividade das vacinas está relacionada à produção de anticorpos neutralizantes e específicos contra o coronavírus e à defesa do organismo com a ativação dos linfócitos ou células T. O Fundo Monetário Internacional espera uma nova queda em suas projeções de crescimento, tanto para 2022 como para 2023. Os dados vão ser publicados no final desse mês. Na sexta-feira e no sábado, os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20 vão se reunir em Bali. Na última reunião do grupo, em abril, o FMI tinha acabado de rebaixar sua previsão de crescimento mundial a 3,6% para este ano e o próximo. E já havia um temor de que a situação poderia se agravar. O FMI ainda disse que a inflação é mais alta do que o esperado e atingiu outros setores, além dos alimentos e da energia. Na nota, o fundo adverte que este cenário pode agravar tensões sociais dentro dos países afetados. Entre as principais preocupações estão a insegurança alimentar em rápida escala, com efeitos mais graves nas populações mais pobres. Para enfrentar o problema, o órgão defende, entre outras medidas, continuar o multilateralismo e usou como exemplo o recente levantamento das restrições às exportações de alimentos. Os dados vão ser publicados no final desse mês. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da proposta de emenda à Constituição que cria um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais até o final deste ano. A proposta foi unificada a uma outra já em andamento com o objetivo de acelerar a tramitação. Nenhuma mudança foi feita no texto aprovado pelo Senado. Se isso acontecesse, a proposta teria de voltar para apreciação dos senadores. O ministro Paulo Guedes afirmou que a PEC não vai causar impacto fiscal neste ano. A proposta prevê um gasto adicional de 41 bilhões e 200 milhões de reais não previsto no orçamento federal. É necessário 308 votos favoráveis em 2 turnos para uma PEC ser aprovada.
O texto já havia sido aprovado em primeiro turno, mas foi suspenso pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que mudou as regras de votação, permitindo que os parlamentares registrassem presença remotamente, após problemas técnicos no sistema eletrônico de votação. A Polícia Federal foi acionada para apurar, mas a provedora de internet da Câmara informou que houve um rompimento na fibra ótica. A discussão propõe aumento do valor do Auxílio Brasil, ampliação do Vale Gás e a criação de um voucher para os caminhoneiros 3 meses antes das eleições. A seguir, vendas do comércio reagem e sobem pelo 5º mês consecutivo. Pelo menos 17 estados e o Distrito Federal reduziram a cobrança do ICMS da energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia estima que a queda de quase 20% nas contas. 20 dias após a sanção da lei federal que limita o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da energia elétrica a 18%, assim como dos combustíveis e telecomunicações, o Distrito Federal e pelo menos 17 estados reduziram o tributo. Além da capital federal, as alterações foram registradas no Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e também Santa Catarina. O Ministério de Minas e Energia publicou qual deve ser o potencial de redução nas faturas de energia elétrica. Além da mudança do ICMS, a pasta levou em consideração um aporte que deve ser feito após a privatização da Eletrobras, com uma redução de 2,5% nas contas e uma queda de 5,5% por conta dos créditos de PIS e COFINS, que são os impostos federais. No cálculo, o Ministério de Minas e Energia levou em consideração uma casa que gasta em média R$ 150 com a conta de luz por mês. Nesse caso, a redução média no país deve ser de 19,5%, com a fatura caindo para R$ 121. A maioria dos estados cobrava taxas de ICMS entre 25% e 30%. Você já ouviu falar em mateiro, também conhecido como escalador de árvore? Essa é uma profissão que poucos conhecem e ela é pouco comum, mas é muito importante para o estudo da biodiversidade na Amazônia. E a gente vai conhecer agora a história do Zelão, que trabalha com expedições científicas há 10 anos. Inclusive, já prepara os filhos para seguirem os seus passos até o topo das árvores. José Raimundo Ferreira, conhecido como Zelão, tem uma profissão arriscada e inusitada. O homem de 42 anos é um dos poucos mateiros ou escaladores de árvores da Amazônia brasileira. A profissão de risco costuma ser feita de maneira informal e é vital para o estudo da biodiversidade da maior floresta tropical do planeta. Muito arriscado, é por isso que lá na instituição tem pouco escalador. Então, para você conseguir um escalador é muito difícil, assim, a minha agenda é cheia. Zelão acompanha há mais de 10 anos as expedições científicas pela selva densa, escalando de 5 a 6 vezes por dia árvores de até 50 metros de altura. Ele colhe flores e frutos dos galhos ou instala câmeras que filmam as aves e os macacos locais e seu comportamento. Mas é uma região onde o conhecimento da biodiversidade ele ainda é muito escasso, muito precário. Então, é importante vir para cá simplesmente para inventariar as plantas, os bichos, né, a biodiversidade que ocorre nessa região. Nem tanto, eu diria, para definir que aqui é uma área muito rica de biodiversidade para se criar uma reserva. Zelão diz ainda que há menos de 20 mateiros escaladores como ele em toda a Amazônia, número bem inferior à demanda dessas missões cruciais para o meio ambiente. E a agenda do escalador experiente já está cheia até o fim do ano.
Consciente da escassez de pessoas como ele, há tempo Zelão ensina a profissão aos filhos de 21 e 19 anos, para que quando seu corpo ou seu joelho disserem basta, eles possam seguir os passos do pai até o topo da floresta amazônica. As vendas do comércio varejista cresceram pelo 5º mês seguido. O resultado positivo de maio coloca o setor num patamar acima do registrado em dezembro do ano passado. Aumentou o volume de vendas do comércio varejista com a 5ª alta seguida. O crescimento foi de 0,1% em maio na comparação com abril. Segundo dados do IBGE, com a manutenção da trajetória positiva, a pesquisa mensal do comércio destaca que o setor já está 6% acima do patamar apurado em dezembro do ano passado. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%. Apesar disso, ainda registra uma leve queda no acumulado dos últimos 12 meses. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas positivas em maio, como o setor de livros, jornais, revistas e papelarias, responsável pela alta mais intensa. Também aparecem com destaque os setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, e tecidos, vestuário e calçados. Por outro lado, os ramos de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico têm destaques negativos. A programação do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, a COMAC-SC, foi divulgada pela Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de agosto em São José. A FECAM divulgou a programação do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, que será realizado entre os dias 9 e 11 de agosto na Arena Petri, em São José. A divulgação do evento à imprensa ocorreu na Sala dos Prefeitos, na Assembleia Legislativa. Neste ano, pela primeira vez, o Congresso vai reunir, além dos municípios, as associações e os consórcios municipais de Santa Catarina. De acordo com o presidente da comissão organizadora, José Constante, o objetivo é promover a ampliação dos debates. Envolvendo toda a sociedade, os nossos técnicos dos municípios, os técnicos das associações, os técnicos dos consórcios, pensando um debate mais a médio e longo prazo, que tenha realmente resultado efetivo na sociedade em todos os 295 municípios de Santa Catarina. A programação vai contar com shows, debates, feira, oficinas, além da participação dos candidatos ao governo federal e ao governo estadual. A temática será voltada para a inovação, sustentabilidade e boas práticas na gestão municipal. Quando a gente escolheu o tema governança para a sustentabilidade, a gente estava pensando num âmbito bem grande, num processo aí que vai desde o administrativo até toda a questão ambiental, a questão de sustentabilidade planetária, vamos dizer assim, que é uma preocupação que a gente tem, mas também especialmente considerando as relações humanas. A seguir, secretário de Saúde divulga plano de ação para conter superlotação nos hospitais infantis do estado. O secretário da Saúde de Santa Catarina, Aldo Batista Neto, em entrevista coletiva, falou sobre as providências que o estado está tomando para tentar amenizar os problemas relacionados à superlotação de 2 hospitais materno-infantis em Santa Catarina. Um, o Santa Catarina de Criciúma, e outro, o Joana de Guzmão, na capital. A Secretaria de Estado de Saúde anunciou as estratégias de ação para ampliação e qualificação do atendimento das unidades de atendimento infantil de Florianópolis e Criciúma. As medidas envolvem contratação de profissionais, ampliação de estrutura e aquisição emergencial de equipamentos e insumos. Em entrevista coletiva, o secretário da Saúde do Estado falou sobre a situação.
Nós estamos já nos últimos 40 dias trabalhando com repasse financeiro na casa de 30 milhões para os municípios de Santa Catarina, para ampliação da atenção básica. Nós ampliamos em 99 leitos de UTI, em agosto amplia os últimos 20, nós temos mais de 60 já ampliados, tá? Porque é importante compreender que, enquanto saúde pública, a gente trabalha em rede, e não somente focado numa unidade hospitalar, mas vários hospitais juntos, um comportando, trazendo aporte ao outro. Tá? Essa é a realidade dos últimos 40 dias da situação de emergência. Para o Hospital Materno Infantil de Criciúma, que é gerido por uma organização social, está sendo feito um aditivo ao contrato no valor de R$ 1.700.000. Além disso, já está em andamento um projeto para a reforma da unidade com um aporte de R$ 2 milhões. A abertura de leitos que já foi realizada durante o final de semana, 11 leitos clínicos pediátricos e 5 leitos de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Já foi realizado um aditivo de praticamente R$ 1.700.000 para modificações que o hospital precisa fazer, alguma reforma emergencial. Foi feito um aditivo ao contrato de cerca de R$ 400.000 para permitir um novo incremento em RH, entenda-se principalmente os médicos. Tá? Já encaminhamos mais equipamentos durante a semana, 8 monitores multiparâmetros e 4 ventiladores pediátricos para reforçar o equipamento daquela unidade hospitalar. Diferente do Joana de Guzmão, onde nós vamos atender no Joana aos casos menos graves, para Criciúma nós vamos usar a contra de referência, enviando para as UPAs do município os casos mais brandos de atendimento e a ampliação daquela região da rede hospitalar, ativando os leitos do Hospital Pediátrico da cidade de Sara, com a ajuda da Secretaria Municipal e da Universidade da região. Temos ainda dentro da estratégia posta apoio aos municípios, principalmente de Criciúma, que já enviou o seu plano de operativo e nós já estamos fazendo a avaliação para o encaminhamento financeiro, e dos municípios da Grande Florianópolis, Ibiguaçu, Palhoça e São José, que estão na produção desses seus planos operativos para nós entendermos a possibilidade de incremento financeiro para apoiar principalmente a abertura de UPAs, contratação de profissionais da área médica. E dentro da área administrativa, 3 movimentos serão realizados. A partir de amanhã começa a funcionar dentro do Hospital Joana de Guzmão a Superintendência de Supervisão dos Hospitais Públicos de Santa Catarina, que vai com a sua equipe de administração para dentro do hospital para ampliar a capacidade de gestão do hospital. Estão solicitando a instauração de uma sindicância para nós identificarmos essas questões que envolvem as denúncias que foram feitas de forma anônima de desabastecimento de materiais no hospital, nós identificarmos a veracidade e quais as providências que precisam ser tomadas, e eu pedi a apresentação de um relatório circunstanciado e detalhado que envolva a morte daquela criança na madrugada de domingo para segunda, para nós entendermos todas as ações que estão envolvidas, para tomarmos as providências cabíveis para essa situação. Esses foram os dados que foram apresentados ao governador na tarde de hoje, já são ações em curso desde o final de semana, mas que serão complementadas durante os próximos dias. A ideia é nós, para tanto o Joana de Guzmão, como para o Hospital Santa Catarina e Criciúma, entrarmos o próximo final de semana com uma capacidade de resposta instalada diferente da que estava posta nos últimos dias. Como estratégia de rede, serão ativados leitos no Hospital de Sara, que dividirá o atendimento infantil na região. E as unidades de pronto atendimento, as UPAs, estão trabalhando como referência para os atendimentos mais brandos. Em frente ao Hospital Joana de Guzmão, em Florianópolis, será implantada uma estrutura de containers para triagem de pacientes e atendimento dos casos mais brandos, aqueles com classificação verde e azul. Os pacientes das demais classificações serão encaminhados para dentro da unidade hospitalar. O Joana de Guzmão tem apresentado uma alta expressiva nos atendimentos. Somente nos 12 primeiros dias do mês de julho, realizou mais de 7.000 atendimentos contra 8.300 no mês todo de junho. A esfera administrativa e a superintendência hospitalar será transferida para dentro do Hospital Infantil de Florianópolis. Com isso, a gestão direta dos hospitais públicos da Secretaria poderá acompanhar as demandas apresentadas na unidade. Amanhã tem Tigre em campo e no Majestoso, o jogo contra a Ponte Preta promete novamente ser um bom público, mas também tem uma expectativa da direção, que até amanhã o número de sócios chegue a 16 mil.
Bom, o Criciúma vem batendo recordes de público jogo após jogo. No último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, a torcida lotou o Majestoso e o número de sócios vem crescendo continuamente. Por isso, devido à capacidade e também o número de sócios, o Criciúma vai limitar essa associação. Sobre isso, a diretora de marketing, a gerente de marketing aqui do Criciúma, Viviane Olimpo, vai falar com a gente sobre isso, explicar melhor. Vivi, então vocês chegaram a um número determinado que é o suficiente para a capacidade do estádio, mas não de sócios, né? Sim, de sócios não, porque nós temos o Plano Carvoeiro que beneficia também para ele ser sócio por R$15, mas sem acessar o estádio, né? Então, sim, a gente tem que limitar agora a capacidade do estádio, que é de 19.200 pessoas. Então, a gente tem que limitar a quantidade de sócios para a gente ter alguns ingressos para vender, umas coisas assim. Então, a gente limitou em 16 mil sócios. Chegando no 16 mil sócios que têm direito a acesso ao estádio, a gente não vai fazer mais adesões. E aí, nisso, né, entra numa contagem depois para o final do ano, vocês fazem um novo balanço, ver quantos associados podem voltar aí ou fazer novas inscrições. Tudo isso vai ser uma questão de gestão com o tempo, né? Quem não se associar agora vai ter que esperar. Exatamente, vai ter que esperar e, se quiser assistir o jogo, tem que disputar os poucos ingressos que terão para vender. Com certeza também tem uma outra mudança, que é a questão da cadeira, né? Vive o acesso à cadeira de crianças, até porque o espaço também é limitado. Tudo isso também vocês estão organizando agora, né? Exatamente, para não dar uma superlotação nas cadeiras, com o excesso de pessoas que podem sentar. Hoje a gente tem aproximadamente 160 cadeiras para fazer novos planos de sócio. Então, em virtude dessa limitação, nós não vamos mais distribuir ingresso grátis para criança nas cadeiras de até 11 anos que a gente costumava fazer. Então, hoje a gente também tem uma quantidade limitada de ingressos grátis para crianças, mas apenas nas arquibancadas. E esses ingressos vão começar agora a serem retirados aqui. Antes estava meio que livre o acesso. Eu entrava na catraca, já entrava com o associado. Agora não, agora eles vão voltar a serem retirados até para vocês terem esse controle, é isso? Vai depender do jogo, Michele, porque dependendo da grandeza do jogo, de pessoas comprando ingressos, a gente vai dizer se vai ter que retirar aqui ou não. Hoje, para o jogo de hoje à noite, por exemplo, a gente vai voltar a distribuir o ingresso na catraca na hora que a criança entra. Contra Ponte Preta, então, expectativa de bom público, e esses associados já estão aparecendo por aqui, esses novos? Já. Só com a divulgação hoje da limitação, a gente já percebeu um movimento extra na secretaria. Então tem até amanhã a hora do jogo para fazer esse credenciamento, senão só na próxima semana para completar essas vagas. Exatamente, e a gente acredita que esse volume vai ser bem grande, porque a gente ficou uma semana sem associar, né, e teve muita procura, então acreditamos que esse pessoal vai voltar agora essa semana para fazer as adesões e rapidinho a gente vai fechar esse número de 1.000 e poucas adesões que a gente tem ainda disponível. Para a gente encerrar para esse jogo contra a Ponte, para o Grêmio também, né, que são dois grandes jogos que estão para chegar por aqui, o pessoal faz essa adesão, já pode entrar na hora, mas quem já é sócio, quer pegar a sua carteirinha, pode vir estar retirando também. Vivi, como que vai funcionar o esquema da secretaria? A secretaria amanhã abre às 9 e fica aberta até começar o jogo, então o sócio pode vir aqui, retirar a carteirinha, ou então usar a carteirinha dele no aplicativo do Criciúma, né? Se estiver em dia, ele consegue acessar com a carteirinha. Valor do ingresso para a partida? Sempre R$120 arquibancada, R$200 cadeira. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, você aí que tem desejo, quer se associar ao Criciúma, corre, porque as vagas estão acabando, são super limitadas e é uma grande oportunidade de continuar acompanhando o Criciúma até o final do ano. Lembrando que tem que trazer a documentação para fazer essa carteirinha, também tem acesso ao site, mas se quiser vir no estádio, a secretaria está à disposição. Voltamos ao estúdio. E nesse momento, né, você que está aí com o seu aparelho de celular na mão, tem acesso à conta do Instagram, nesse momento ele está fora do ar. O aplicativo não consegue abrir quando você clica nele. Por isso, muitas pessoas estão pensando que o problema é do aparelho, mas não é. É uma falha global, enviada já um comunicado pela Meta, que é a empresa que administra o Instagram, e nesse momento ele encontra-se fora de serviço. Então, espere que até o final da noite, talvez, a plataforma volte a funcionar.
E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha também seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, quando voltarem, e também no nosso canal do YouTube para vídeos e também outros programas da nossa programação, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.